Olá! Sabe, as palavras fazem muito mais do que só contar o que aconteceu. Elas são como pincéis. Elas pintam quadros, criam sentimentos e, como a gente vai ver hoje, elas literalmente constroem a história bem na nossa frente. Então, vamos mergulhar nisso. A grande questão aqui é: como é que um punhado de palavras escolhidas a dedo num documento de séculos atrás pode definir o jeito que a gente enxerga o passado e, por consequência, o nosso presente? Olha, uma coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: a linguagem não é um espelho neutro da realidade. De jeito nenhum. Pensa nela mais como uma lente. Cada palavra, cada adjetivo é uma escolha. E essa escolha pode focar, desfocar ou até mesmo colorir a imagem que a gente recebe da história. Para começar, vamos falar de gente. A maneira como um grupo de pessoas ou até uma pessoa só é descrita, isso pode transformar essa pessoa num herói admirável ou num vilão desprezível. E tudo isso só com o poder das palavras. Vamos prestar atenção nas palavras usadas aqui. Em 1871, o viajante Oscar Karnstadt descreveu os indígenas botocudos. Termos como horda bravia, crueldade e sede de sangue, isso não é só descrever, né? É julgar, é condenar. Cria uma imagem extremamente negativa, de propósito. Agora, é aqui que a coisa fica interessante. Sabe quem escreveu isso? O mesmíssimo autor, o Oscar Karnstadt. Só que agora, falando dos indígenas guatós, a história é completamente outra. Índios mais bonitos, e ele até compara com as raças caucasianas. Uma visão, assim, surpreendentemente positiva, cheia de elogios. E quando a gente coloca os dois textos lado a lado, como aqui, fica tudo muito claro, não é? A parcialidade do autor salta aos olhos. A escolha das palavras não está mostrando uma verdade absoluta. O que ela mostra, na verdade, é uma perspectiva, um preconceito, um objetivo bem específico de quem está contando a história. E essa técnica de moldar a percepção não acontece só com grupos, não. O mesmo poder de construir uma imagem é usado para pintar o retrato de indivíduos, colocando uns lá no alto e rebaixando outros. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. O historiador Pedro Taques é descrito como erudito, educado, fino, cosmopolita. Essa sequência de adjetivos positivos constrói a imagem de um intelectual quase heróico, uma espécie de farol de cultura. E claro, a descrição acaba moldando a admiração que a gente sente por ele. Ok, já falamos de pessoas, agora vamos mudar um pouco o foco e ver como isso funciona também com lugares. Porque o cenário de um evento histórico também é pintado com palavras carregadas e muito de intenção. Essa aqui é clássica, né? A famosa carta de Pero Vaz de Caminha. Ao descrever a nova terra para o rei de Portugal, ele usa palavras como graciosa e afirma que aqui dar-se-á nela tudo. Basicamente, ele está pintando um paraíso, uma terra cheia de potencial e prontinha para ser explorada. Uma descrição que serve a um propósito muito claro: justificar a colonização. Agora, vamos contrastar essa visão de paraíso com essa outra do Rio de Janeiro feita por Luiz Edimondo em outra época. Ruas estreitas, vielas imundas, um lugar onde anda mal o homem de pés descalços. A imagem aqui é de desconforto, de sujeira, de dificuldade, totalmente diferente. A comparação é gritante. O mesmo país, mas duas realidades completamente diferentes, construídas pela linguagem. Uma promove a exploração, a outra critica a falta de infraestrutura. Isso só prova que uma descrição nunca é só uma descrição, é um argumento. Ok, a gente já viu o que eles fazem, mas a pergunta agora é: como? Quais são as ferramentas da gramática, os mecanismos por trás dessa construção de realidade? É exatamente aqui que a gente entra na caixa de ferramentas da linguagem. Existem umas estruturas na gramática que são, na verdade, ferramentas de persuasão poderosíssimas. Vamos dar uma olhada em duas delas. A primeira ferramenta é o tal do adjunto adnominal. O nome pode parecer técnico, mas a ideia é simples. São as palavras, principalmente adjetivos, que se juntam a um nome para dar cor, detalhe e, mais importante, um juízo de valor. Lembra da descrição do Pedro Taques? Erudito, educado, fino, cosmopolita. Todos esses são adjuntos adnominais. Eles não dizem apenas que ele era um homem, mas que tipo de homem ele era, construindo a reputação dele palavra por palavra. Aqui, o naturalista Alfred Wallace usa uma sequência rápida de adjuntos adnominais para criar retratos instantâneos de diferentes povos. E repare como uma única palavra, como indolentes, pode carregar um peso enorme de preconceito e definir a imagem de todo um grupo para quem está lendo.
A nossa segunda ferramenta é o aposto. Esse funciona como uma etiqueta, uma forma de explicar ou de renomear algo para dar um significado específico e definitivo. Voltando ao Caminha, o exemplo é clássico. Quando ele escreve que o capitão deu ao monte o nome de O Monte Pascoal e a terra de Vera Cruz, ele está usando o aposto. É mais do que uma descrição, é um ato de nomear, de tomar posse, de definir a identidade daquele lugar para a história. Certo, a gente analisou textos de séculos atrás. Mas por que essa discussão toda sobre gramática e história é tão crucial para nós hoje em dia? Então, vamos amarrar os pontos principais. Primeiro, a descrição nunca é neutra, ela sempre carrega uma intenção. Segundo, as palavras são escolhidas a dedo para criar um efeito específico. Terceiro, e esse é o pulo do gato, a gramática não é só um conjunto de regras, é a ferramenta da influência. E, finalmente, tudo isso se junta para moldar a nossa visão de mundo, seja num texto antigo ou numa notícia de hoje. E é aqui que a gente conecta tudo com o nosso dia a dia. Pense nas manchetes de notícias. Quando um político é descrito como firme por um jornal e teimoso por outro, isso é o adjunto adnominal em ação. Pense em como um evento é rotulado protesto ou baderna. Isso é o poder do aposto. As mesmas ferramentas de 500 anos atrás estão construindo a nossa realidade agora, nas redes sociais, na publicidade e no jornalismo. Então fica a pergunta para reflexão. Ao consumir informação, vale sempre se perguntar: por que estas palavras foram escolhidas? Quem está sendo transformado em herói e quem está sendo pintado como vilão? Porque a história que está sendo contada, muitas vezes, está escondida nos detalhes da descrição.